O plenário do Tribunal de Contas de Sergipe recebeu agora pela manhã o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, sergipano Carlos Aires Brito, que falou para gestores de todo o estado sobre ética na administração pública. Roda. Com a presença de todos os representantes dos órgãos fiscalizadores do estado, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ex-ministro Carlos Aires Brito, foi recebido com muita admiração. O palestrante jurista Carlos Aires fez questão de reforçar nas palavras que expôs que é obrigação dos gestores públicos agir com honestidade em relação ao dinheiro público. Nós temos pontos de fragilidade estrutural na nossa história. E a corrupção, sobretudo a sistêmica, enquadrilhada, organizada, é um desses pontos de fragilidade estrutural. Mas estamos combatendo. Estamos tomando ciência de que não dá mais para prosseguir tolerando certas práticas atentatórias da dignidade, da honra de todos nós, do país como um todo. É preciso que o poder público se apresente ao público em essência e em aparência também, como fiel seguidor do princípio da moralidade administrativa, entre outros princípios fundantes dessa ideia de vida civilizada. O ex-presidente do STF lembrou sobre o início desse combate à corrupção com o julgamento do mensalão. Tivemos um marco histórico nessa nova cultura de intolerância com a corrupção. Tolerância zero para com práticas antiéticas, notadamente no âmbito da administração pública. Esse marco histórico foi a Ação Penal 470, popularmente conhecida com o nome de mensalão. Ali o princípio republicano de que todos são iguais perante a lei, artigo 5º da Constituição, todos são iguais perante a lei. Esse princípio republicano chegou para a lei penal, e por desdobramento para a lei eleitoral. E pessoas de colarinho branco, punhos de renda, passaram a responder pelos seus crimes. O jurista Carlos Aires Brito falou ainda sobre a decepção da população em relação ao julgamento do TSE sobre a chapa Dilma Temer. A meu juízo, não foi uma decisão compatível com as normas constitucionais regentes da matéria do tema. Não foi, mas foi fundamentada, foi tomada por um tribunal, ainda cabe recurso, então vamos aguardar. A população hoje surfa na crista de uma era que Peter Haberle, um jurista alemão de nomeada, portentoso, chamou de sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. Então o próprio povo diretamente já sabe interpretar a sua Constituição e o faz com boa técnica. É uma era, portanto, digamos, alentadora, nesse sentido de que a própria população chega junto das decisões judiciais para cobrar coerência, para cobrar tecnicalidade, imparcialidade. Isso é ótimo. O ex-ministro demonstrou timidez quando perguntado sobre a indicação do nome dele para assumir alguma liderança diante da instabilidade política. Fico homenageado, lisonjeado com a lembrança do meu nome, porém, quando deixei a presidência do Supremo, disse para mim mesmo e para todos que estava de bom tamanho a minha trajetória pela vida pública, no sentido de ocupar ortodoxamente esse ou aquele cargo. Eu tenho buscado servir a sociedade por outros meios, assim, fazendo conferências, escrevendo para revistas científicas, para jornais, dando aulas, e acho que está de bom tamanho essa minha militância está de bom tamanho. E se disse surpreso com o delator Joesley Batista em acusar o atual presidente Michel Temer de liderar a maior quadrilha do país. Pois é, precisa apurar. Que coisa, não é? A que ponto chegamos? Eu não sou precipitado não, mas não vou julgar sem o devido processo legal substantivo. Mas há que se apurar com todo rigor.
De acordo com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Clóvis Barbosa, esse Fórum por um Brasil mais ético é para mudar essa realidade de descontentamento da população em relação à política. Disse também que o que preocupa é a indignação e a irritação da sociedade. Nesse momento que vive o país, onde, lamentavelmente, a corrupção se transformou em regra e a decência é a exceção, era importante que o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e o sergipano desse também a sua contribuição para que este modelo que existe hoje no país seja transformado, que a decência seja a regra e a corrupção seja a exceção. O presidente Clóvis Barbosa destacou que existem duas propostas de emenda à Constituição de grande relevância para os tribunais de contas do país e a fiscalização desses atos de corrupção. Uma que cria o Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. Nós temos problemas éticos sérios no sistema Tribunal de Contas e precisamos, no mais breve espaço de tempo, resolver essa questão através de um órgão de controle, que é o Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. E também com a mudança na composição dos tribunais de contas. Nós pretendemos colocar mais cargos técnicos com pessoas com concurso público, para fazer parte dos 7 nomes que compõem hoje o sistema de Tribunal de Contas. O presidente da OAB Sergipe, Henrique Clay, acredita que a presença de Carlos Aires Brito é significativa nesse momento e defende mais uma vez a diretas já. Todas essas denúncias, não há mais condições nenhuma do presidente continuar ostentando o cargo, o mais alto cargo da República Brasileira. Seria um gesto de grandeza se ele renunciasse. Mas já que ele se apequenou e se apegou no cargo, é hora do povo mobilizado nas ruas exigir a sua saída e eleições diretas já. O procurador-chefe da Procuradoria da República em Sergipe, Heitor Soares, fala que a defesa da ética e moralidade deve ser imperativa e Carlos Aires Brito é mais um importante aliado no combate à corrupção. É uma pessoa que, como todos sabem, conduziu ali o julgamento do Mensalão, foi um julgamento histórico no combate à corrupção. E sempre que ele se pronuncia, seja em entrevistas, seja em artigos, ele toca nessa temática da ética, da administração pública, do combate à corrupção, da necessidade de termos a sociedade justa, e isso se faz através do combate aos desvios. Os membros do Tribunal de Contas de Sergipe se mostram honrados com a presença dessa referência jurídica aqui no estado, numa época em que muitos valores precisam ser resgatados. E eu acho que o grande segredo é interpretar a Constituição. O ministro Carlos Brito sempre disse que o que carece, temos boas leis, carece boas interpretações. Vamos interpretar a Constituição, interpretar com afinco, que conseguiremos garantir o desenvolvimento nacional. Olha, um Brasil mais ético passa por várias vertentes, né? Primeiro, o povo precisa acordar, porque quem está no poder hoje é porque alguém foi lá e votou, colocou-os no poder. Essa aqui é a grande verdade, não adianta chorar pelo leite derramado. Segundo, é preciso de fato haver uma renovação dos quadros políticos, em sua totalidade, isso no Brasil inteiro e em vários segmentos. Terceiro, é preciso dar autonomia cada vez mais aos órgãos de controle, né? É preciso estar atentos a esses desmandos que acontecem no Executivo, no Legislativo e também no Judiciário. Agora, no que diz respeito ao Tribunal de Contas do Estado, e isso vale para todos os tribunais de contas dos estados, enquanto a indicação dos conselheiros for indicação política, fatalmente nós não teremos aí um tribunal mais ético, mais limpo, digamos assim, né? Enfim, é preciso de fato, aquilo inclusive que o próprio presidente disse, ter concurso público para conselheiro do Tribunal de Contas, que sejam livres, leves e soltos para poder atuar, seja lá quem for, tá certo?